Fala pessoal, tudo bem com vocês? A cartilha de Thiago Nunes, afinal de contas, desagradou os jogadores do Corinthians? A palavra forte do Cássio e os bastidores dessa notícia. Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, vamos juntos e inscreva-se no canal. Bom, o Cássio foi para os microfones para tentar explicar essa notícia que movimentou os bastidores do Corinthians, veiculada aí pelo pessoal do Globoesporte.com. Vamos falar sobre isso já já. Antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball. É o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que está rolando no mundo do futebol. Gente, é muito legal. Tem uma aba de transferências, uma aba de notícias, mercado da bola, tudo que está rolando em todos os clubes do mundo. Se você ativar as notificações do seu time do coração, então, você recebe em tempo real tudo que está rolando. Legal, né? Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar gratuitamente, não custa nada. Importante, hein? Se você for ou sistema Android ou sistema iOS, não tem importância, sabe por quê? Porque serve para qualquer celular. Então não perde tempo e baixa o teu OneFootball. O Cássio foi para a coletiva e tentou minimizar a notícia veiculada aí pelo Bruno Cassucci, que é o repórter setorista do Globoesporte.com que acompanha o dia a dia do Corinthians. Primeira coisa, o Cássio tem todo o direito, claro, e falou fortemente, defendeu inclusive não apenas o vestiário, o grupo de jogadores, tentou blindar o vestiário, como defendeu as regras impostas aí pelo Thiago Nunes, em razão da disciplina, em razão de regimentos, né? Porque um clube de futebol também precisa, e ultimamente as coisas elas estavam um pouco mais soltas dentro do Corinthians. Mais do que isso, a notícia veiculada pelo Globoesporte.com, ela revela que o Thiago Nunes teve aval da diretoria para fazer essas medidas, mudanças de conduta dentro do clube, para privilegiar mais o vestiário, para favorecer a integração entre os jogadores. Esse foi o objetivo. Agora, será que ela desagradou alguns jogadores? Bom, quando o repórter veicula essa notícia, é porque, e aí eu não sei se foi um, se foi dois, quantos jogadores, é porque alguns realmente não concordaram com o que estava sendo feito. E aí quando você recebe essa informação, e eu estou falando como repórter, vira notícia, porque há uma mudança de conduta, uma quebra de paradigma em relação ao que vinha sendo feito. Muitos jogadores, muitas vezes, são acomodados dentro de uma zona de conforto. Quando vem uma mudança nesse espectro, é natural que alguns não concordem. E aí, se um ou outro jogador acabou revelando ou chegando essa informação até o repórter, ela vira notícia, evidentemente. Agora, eu também concordo com o Cássio quando ele diz o seguinte, que se um, ou dois, ou seis, não sei quantos jogadores revelaram esse descontentamento, é óbvio que isso não representa a palavra do grupo inteiro. E foi bem o capitão quando ele chega e tenta blindar os seus jogadores e, mais do que isso, valorizar aquilo que está sendo feito pelo técnico, pela conduta. Ainda mais se a gente entrar nos pormenores das questões, né? Hoje a gente percebe, né, que o celular ele acaba dificultando a socialização. E um clube de futebol, internamente, ele depende muito dessa interação, dessa integração entre os atletas. Você está no quarto, dividindo ou não, ou individual, e está mexendo no celular, jogando videogame, assistindo um filme, tudo bem. A gente sabe que jogadores concentrados, eles usam isso, né, para passar o tempo, e a gente sabe como funciona. Agora, no momento da refeição, como disse o Cássio, o cara não conseguir parar 30 minutos para poder olhar no olho, interagir, conversar, saber como tá o cara, como é que tá a tua família, aquela coisa toda. É óbvio que isso vai fazer diferença dentro do campo. A gente está falando de um time, de um grupo que precisa estar unido entre várias questões para que a coisa funcione lá dentro. É como um ambiente de trabalho qualquer, como na sua empresa, como na faculdade, como no colégio, como em qualquer lugar, como dentro da família. Você precisa olhar no olho, você precisa se entender para que a coisa dê resultado, né? Mais propriamente dito em razão a trabalho do que em outras questões, né? Porque eles precisam dar resultado, eles precisam entregar, só que um grupo ele tem várias variáveis, né? Tem muitos fatores. O futebol depende de muitas coisas. O jogador emocionalmente precisa estar bem, ele precisa confiar no seu companheiro, ele precisa ter o respeito do treinador, ele precisa respeitar hierarquias, isso é fundamental, e por isso o Cássio revelou o que estava na notícia, né? De que muitas vezes quando o jogador precisa se ausentar antes do fim da refeição, para ir no banheiro, para subir no quarto, para falar com a esposa, para enfim, qualquer que seja a situação, que ele comunique sim o capitão ou os capitães, né? O Cássio até revelou que ele tem a abraçadeira, mas tem outros líderes no elenco, Wagner Love, o Gil, o Fagner, jogadores com história dentro do clube. E faz sentido sim, gente.
O cara que chegou ontem, ele não pode achar que aquilo lá mesmo que ele esteja concentrado para um jogo, que ele pode fazer o que ele quiser, que ele pode ficar olhando para o celular e não conversar com o seu companheiro. Tudo isso, e eu acho que, poxa, são 20 minutos, meia hora, uma hora que seja, para o jogador largar um pouco o celular e conversar e se integrar. É uma coisa até meio básica, né? Isso não deveria nem virar uma polêmica. A polêmica foi que alguns jogadores não concordaram com esse tipo de conduta, de mudança, entre outras questões, como treinamentos no dia do jogo. O Thiago Nunes gosta de treinar no dia da partida, pelo menos uma atividade mais leve, para já esticar o cara, né? Para concentrar os jogadores, para deixar o cara ligado. Também, provavelmente, ele está amparado por uma questão física, de que o jogador, no dia do jogo, ele pode ter um start físico, né, naquela manhã do jogo para o jogo à noite. Então, certamente tem algum fundamento tudo isso. Não é uma espécie de punição para os jogadores. Vai ter um jogo à noite, então agora vamos botar os caras acordar cedo para eles treinarem, correr. Não, se isso fosse causar algum prejuízo e deixar os caras cansados para o jogo à noite, certamente não seria feito. Outras questões, como por exemplo blindar o vestiário para visitantes, né? Nos últimos tempos a coisa estava um pouco solta. Era comum, eu frequento o CT Joaquim Grava com uma certa regularidade, né? E é natural, a gente vê familiares, a gente vê filhos dos jogadores frequentando o vestiário. Eu acho que em alguns momentos, ok, mas sempre você está trabalhando ali, está num ambiente de trabalho fechado, as informações elas precisam ser restritas, enfim, uma série de coisas que eu consigo entender porque não só o Thiago está fazendo isso, mas está fazendo isso com o aval da diretoria. Porque o Corinthians precisava mudar várias coisas, vários processos internos, e tem a ver também com essa mudança de postura do grupo, do técnico, da cartilha e de tudo que está sendo feito para o Corinthians se fechar mais como grupo e seguir a temporada 2020. Agora, a notícia ela tem que ser veiculada. O Cássio está no direito de defender o seu grupo e apoiou demais o Thiago Nunes, não sei se vocês perceberam. Em todas as frases do Cássio, ele deu razão pro técnico com relação à disciplina, com relação a regras, com relação à postura mesmo de um atleta profissional que está dentro de um grupo, que tem que dar resultado, que é funcionário do clube e que precisa seguir aquela disciplina. Os caras já têm toda a estrutura necessária para desenvolver o seu futebol. Ganham um salário, e aqui não é nenhuma crítica, ganham porque merecem, porque estão num grande clube e porque representam uma nação, dão retorno para o clube também. Então, estão lá ganhando bem, tendo estrutura, não custa cumprir uma série de determinações ali para que a coisa funcione mais? Convenhamos. Então, eu acho que está tudo certo, tudo no seu lugar, a notícia aconteceu, o Cássio explicou e vida que segue. Comentem aqui o que vocês acharam dessa história toda. Uma polêmica nessa semana, Corinthians, né? Não tem jeito. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!